O vídeo de hoje eu venho falar sobre um assunto que afeta a humanidade. Os 6 medos mortais da humanidade. Eu sou Nazareno Viana, escritor do livro Princípios Básicos para ter Sucesso na Vida, criador do blog www.nazarenoviana.com. Este é um assunto que eu achei muito interessante para falar com você. Você, com certeza, tem um desses medos mortais que atrapalha a nossa vida. Você, com certeza, deve ter um dos 6 medos. Então, eu vou passar aqui para a tela do computador e nós vamos passar a mensagem para você sobre esses medos incríveis, mortais. Então, vamos passar agora para a tela do computador e você vai dizer qual é o seu medo. Qual é o seu medo? Coloque no comentário para a gente, aqui abaixo do vídeo, o maior medo que você tem e quais são os medos que você tem. Todo mundo tem. Então, convido você a participar para mostrar para a gente qual é o medo que você tem. Vamos aqui à tela do computador. Os 6 medos mortais da humanidade. Toda pessoa neste mundo tem medo de alguma coisa. A maioria dos medos é hereditária. Esses medos básicos são nossos inimigos mortais e causam muitos danos a nós. A seguir, os medos. Número 1, medo da pobreza. Medo da morte. Medo da doença. Medo de perder o amor de alguém. Medo da velhice. Os medos precisam ser dominados para que se consiga vencer em qualquer empreendimento sério na vida. Devemos procurar descobrir quantos dos 6 medos básicos estão nos atrapalhando. Porém, mais importante ainda, é preciso decidir como vencer esses inimigos. O propósito é lhe ajudar a afastar esses inimigos mortais. Observe-se que os 6 inimigos estão atrás de você, de modo que você não enxerga facilmente. Todo ser humano é limitado até certo ponto por um ou mais desses medos invisíveis. O primeiro passo a dar para a eliminação de tão perigosos inimigos é descobrir onde, como e de que maneiras os adquirimos. Eles conseguem instalar-se em nós por meio de 2 formas de hereditariedade. Uma é conhecida por herança física, a outra se denomina herança social. Por meio dela, os terrores, as superstições e crenças dos homens que viveram durante as eras da ignorância. E que veremos primeiro a parte que a hereditariedade física desempenha na criação dos medos básicos. Antes de tudo, veremos que a natureza foi uma mãe cruel. Da mais baixa
a mais alta forma de vida permitiu que o mais forte dominasse o mais fraco, que já se tenha formado, pelo menos temporariamente. É possível saber a verdade sobre os 6 piores inimigos, começando pelo medo da pobreza. É preciso coragem para dizer a verdade sobre a história desse inimigo da humanidade. E uma coragem ainda maior para ouvir essa verdade. O medo da pobreza nasce do hábito que o homem adquiriu de exercer o seu poderio sobre os seus semelhantes economicamente. Os animais que têm instinto, mas não o poder de pensar, também procuram dominar uns aos outros fisicamente. O homem, com o seu senso superior de intuição e a sua mais poderosa arma, o pensamento, não devora os seus semelhantes fisicamente. Sente mais prazer em devorá-los financeiramente. O homem é a tal ponto agressor e, a esse respeito, que quase todos os estados e nações se viram forçados a estabelecer leis, dezenas de leis, para proteger os fracos contra os fortes. Todas as leis são uma demonstração da natureza do homem para procurar dominar aqueles dentro dos seus semelhantes que são mais fracos economicamente. Dificilmente se encontra uma pessoa que não tenha medo da pobreza. Veja como as pessoas lutam desesperadamente para amontoar bens a fim de se livrar da pobreza. E, embora fiquem ricos, continuam assustados. Essa luta atormentada e persistente contra o medo da pobreza provoca o estresse, o esgotamento e, por fim, o homem acaba adquirindo um desnecessário infarto. Você não nasceu para a pobreza. Você é filho de Deus e tem todo o universo à sua disposição. Mergulhe na sua riqueza infinita. Tanto a pobreza quanto a riqueza são apenas estados de espírito que geram a realidade correspondente. Não acredito que a religião pregue a pobreza como condição humana, embora existam aqueles que optam pela vida de pobreza, por professarem um exercício prático de pobreza que os satisfaz interiormente. Jesus pregou a pobreza em espírito, o que é muito diferente da pobreza econômica e física. Esse é um estágio transitório que não deve irritar e nem perturbar a pessoa, mas ser-lhes degrau para alcançar a prosperidade. Acredite na prosperidade e será próspero. Não tenha medo da pobreza e nem guarde ressentimentos contra os ricos, mas canalize as suas energias físicas e mentais, seus entusiasmos e criatividades, no sentido de crescer sempre mais economicamente. Se os seus pensamentos constantes forem de abundância,
atrairá abundância inevitavelmente. No próximo vídeo falaremos sobre o medo da morte. Muito bem, você gostou do assunto? O assunto é interessante? Os 6 medos terríveis que afligem a humanidade? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o medo da morte. Aí eu queria pedir para você, deixe seu comentário aqui embaixo e diga para mim qual é o medo que você tem. Ou quais são os medos que você tem. Faça seu comentário, passe para a gente, que nós vamos lhe dar mais informações ainda sobre a solução deste medo que você tem. Ou dos medos que você tem. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like para a gente, né? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e compartilhe. Faça seus comentários, compartilhe e visite o nosso site www.nazarenoviana.com. Quando você estiver vendo esse vídeo no nosso site, aqui ao lado você pode inserir seu e-mail para que você entre na nossa área VIP. E aí você terá mais informações. Todos os vídeos que a gente passar, que a gente começar, que a gente gravar, você vai receber em primeira mão. Bote seu e-mail aqui do lado, entre na área VIP, se cadastre e nos próximos vídeos você vai receber lá no seu e-mail a novidade. Ok? Então, acesse o nosso site www.nazarenoviana.com e nos vemos no próximo vídeo sobre medo da morte.